E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dilema financeiro que muita gente enfrenta. O que fazer com uma boa grana guardada? Digamos, R$ 400.000 na hora de comprar um imóvel. Vamos botar os números na mesa e descobrir como a resposta mais óbvia pode, na verdade, estar custando uma verdadeira fortuna no longo prazo. A grande questão da nossa análise é exatamente essa. Sabe aquela sabedoria popular? O que os nossos pais e avós sempre falaram: fuja de dívidas, compre à vista. Mas será que essa é realmente a jogada financeira mais inteligente? Vamos comparar os dois cenários para descobrir. Ok, antes da gente explorar os dois caminhos, precisamos ter uma base, né? Vamos montar o cenário financeiro que vai servir de ponto de partida para toda essa comparação. Beleza, nosso ponto de partida é esse aqui, R$ 400.000. É um capital e tanto, já guardado, prontinho para ser usado. E é justamente como esse dinheiro vai ser usado que vai mudar completamente o jogo lá na frente. E olha só, um ponto super importante, esse dinheiro não está parado debaixo do colchão não, ele já está trabalhando. Está numa aplicação conservadora, gerando um fluxo de caixa de uns R$ 4.400 todo mês. É esse rendimento que está em jogo na nossa primeira decisão. Vamos lá então para o primeiro caminho. Aquele que todo mundo pensa primeiro. A famosa rota segura. Que é o quê? Pegar toda essa grana e ponto. Comprar o imóvel à vista. Sem dívida, sem preocupação. Pelo menos é o que parece. E aqui a gente já vê a primeira consequência e ela é imediata. Aqueles R$ 4.400 que entravam todo mês do investimento, puf, desapareceram. No lugar, entram uns 4.000 do aluguel do imóvel, um pouco menos. Mas o ponto crucial, o mais doloroso, é que o capital que antes era líquido, estava rendendo, agora virou tijolo, está completamente imobilizado. Então, resumindo o cenário da compra à vista, o lado bom, claro, é não ter dívida, dá uma paz de espírito. A desvantagem, no entanto, é gigante. O capital de 400.000 para de render juros compostos. O aluguel vira a única fonte de renda. E o crescimento do patrimônio fica totalmente dependente da valorização do mercado. Ou seja, fica na mão da sorte. Mas e se existisse um outro jeito? Uma forma de ter o imóvel, mas sem precisar abrir mão de todo o capital de uma vez? Pois é, agora a gente vai para o caminho 2, a estratégia de alavancagem inteligente. Vamos entender como isso funciona na prática. A ideia aqui é, na verdade, muito poderosa. Em vez de usar 100% do próprio dinheiro, usa-se o recurso de uma instituição, como uma carta de crédito de consórcio, por exemplo. Isso libera uma parte bem significativa do capital para continuar investido, crescendo por conta própria. Certo, parece complicado, mas vamos com calma, passo a passo. Primeiro, contrata-se um consórcio de R$ 600.000. Segundo, usa-se 288.000 do capital inicial para dar um lance e pegar a carta de crédito mais rápido. E aqui, ó, aqui está o pulo do gato. Ainda sobram R$ 112.000 que continuam lá, investidos, rendendo. Terceiro, com a carta na mão, compra-se o imóvel de R$ 400.000. O que sobra da carta pode ser usado para quitar parcelas futuras. E quarto, o imóvel é alugado por R$ 4.000 e essa grana ajuda a pagar a parcela mensal do consórcio, que é de só R$ 2.000. A matemática começa a fazer sentido, né? Agora, vamos ver como fica o fluxo de caixa mensal. Entram 4.000 do aluguel, mais 1.232 dos investimentos. Daí sai a parcela de 2.000 do consórcio e ainda sobra um ganho líquido de R$ 3.232 todo mês. E o mais importante, o patrimônio está crescendo em duas frentes ao mesmo tempo. Ok, o fluxo de caixa mensal já é bem interessante. Mas o verdadeiro teste para qualquer estratégia de investimento é o tempo. Então, vamos avançar uma década e ver qual dos dois caminhos construiu mais riqueza no final das contas. Chegou a hora do confronto. No primeiro caminho, da compra à vista, a conta é simples. O patrimônio final é o valor do imóvel depois de 10 anos de valorização. Ponto final. Já no segundo caminho, o resultado é a soma de duas forças. O mesmo imóvel valorizado, mais todo o crescimento daqueles R$ 112.000 que ficaram investidos, se multiplicando com a mágica dos juros compostos durante uma década inteira. E aqui está o resultado final, considerando uma valorização média bem pé no chão. Após 10 anos, a compra à vista gerou um patrimônio de R$ 668.000. É um bom resultado, mas a alavancagem gerou um patrimônio de mais de R$ 1 milhão. A diferença é impressionante. A diferença é de R$ 346.000. Esse é o custo de oportunidade de imobilizar todo o capital de uma só vez, em vez de mantê-lo trabalhando. É uma diferença que muda o jogo para qualquer um.
Então, como é que essa diferença massiva foi criada? O que torna alavancar uma ferramenta tão poderosa? Vamos detalhar os princípios fundamentais que levaram a essa vitória de lavada. A mágica da alavancagem se baseia em 4 pilares. Primeiro, e o mais importante, o capital continuou líquido, trabalhando e gerando juros compostos. Segundo, o próprio ativo que foi comprado, o imóvel, ajudou a pagar a dívida com o aluguel. Terceiro, a riqueza foi construída em 2 frentes ao mesmo tempo, nos investimentos e no imóvel. E por fim, essa estratégia manteve uma reserva de segurança, uma liquidez que a compra à vista elimina completamente. Essa frase aqui resume a beleza da estratégia. No final, tem-se dinheiro em caixa rendendo, o imóvel sendo pago pela sua própria renda e não se está imobilizando todo o capital. No fim das contas, é sobre ter um imóvel sem sacrificar o poder de crescimento do seu capital, é ter o melhor dos 2 mundos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente viu como uma única decisão estratégica pode mudar drasticamente o resultado financeiro ao longo do tempo. A pergunta que fica é: o capital que se tem hoje está crescendo no seu potencial máximo? A resposta para isso pode ser o primeiro passo para transformar a forma como se constrói patrimônio.